Galera, é o seguinte, houve um anúncio que para muita gente parou a internet. Foi praticamente o anúncio do retorno de uma infância esquecida, o anúncio de memórias que poderiam ser revitalizadas, finalmente. Na época, ainda sem nenhum nome revelado, a fanbase apelidou o novo jogo do Dragon Ball, de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, um jogo que muita gente esperava pelo lançamento há muito tempo. O trailer minimalista e super discreto só nos dava o vislumbre do Goku se transformando em Super Saiyajin Blue e a mensagem de que a franquia Tenkaichi estaria voltando para a vida dos jogadores. Agora, então, com o nome Sparking Zero já revelado e o game lançado, a gente entende porque a mensagem de anúncio dizia que a franquia Tenkaichi estava voltando, mesmo que o jogo tivesse sido anunciado com um nome diferente. Sparking Zero é construído na Unreal Engine 5 e usa o motor gráfico para transformar em uma completa catástrofe toda a destruição que já acontecia nos jogos antigos da saga. E isso é ótimo. Os cenários aumentaram, mais elementos apareceram e muito mais destruição pode ser causada por conta disso. Ou seja, os novos gráficos e todo o poder técnico atual permitiram ao jogo uma sensação de escala nunca antes vista dentro da franquia, fazendo com que o game faça com que as lutas se apresentem com ainda mais fidelidade quando comparadas com o anime. Esse é o parâmetro comparativo agora. É curioso inclusive pensar nessa recriação do anime, porque os pequenos detalhes ainda estão aqui justamente para fazer a gente se sentir dentro de um episódio de Dragon Ball, só que no controle de tudo dessa vez agora. Elementos como o Goku com um instinto superior se esquivar automaticamente dos golpes dos inimigos mostra como o jogo está tentando trazer todo o cuidado possível na hora da recriação para poder colocar dois jogadores para se enfrentarem em um campo de batalha da maneira mais fiel possível, e nada mais justo. Com a mensagem que diz que através desse Dragon Ball a série Tenkaichi está voltando, era exatamente esse tipo de apreço que quem é fã esperava, porque quem é fã está esperando um Budokai Tenkaichi 4 há muito tempo. Mas acredite, o que transformou o Sparking Zero em algo tão especial no PS5 ou Xbox Series começou há muito tempo atrás. Só que antes de qualquer coisa, deixa eu te mostrar 3 opções que você tem agora para poder jogar o seu Dragon Ball e como ficou fácil ter acesso a elas. A primeira é no Xbox Series X, a segunda é no PlayStation 5, dá uma olhada nesse preço, e a terceira é no Xbox Series S. Essas facilidades só estão aparecendo porque a Forte Games está por aqui hoje. E eu faço questão de te lembrar que além da Forte Games te oferecer bons preços, ela também te oferece muitas vantagens na hora da compra. A primeira vantagem é comprando com o pagamento à vista, porque você vai ganhar um desconto em cima do valor original do produto para melhorar ainda mais o preço dele. Assim, o preço de todos os consoles fica ainda melhor. A segunda vantagem é que você pode parcelar o valor da sua compra em até 12 vezes para não pesar no seu bolso. E olha, a terceira é que você vai ter frete expresso de graça. Seu produto vai chegar em 5 dias e você não vai pagar nada por isso. O fim do ano tá cheio de lançamentos e existem vários modelos na Forte Games de cada um desses consoles para poder facilitar a sua escolha na hora de comprar o seu. No caso do PlayStation 5, por exemplo, tem uma versão que já vem até com o jogo para te ajudar a economizar. Já no caso do Xbox Series S, tem a versão tradicional que vem com SSD de 512 GB e também tem a edição Black Carbon, que vem com SSD de 1 TB. Claro, como tem muita opção e facilidade aqui na Forte Games, já tem muita gente aproveitando para garantir o console na loja. Os produtos chegam lacrados com toda a segurança na sua casa. Aqui tem tanta segurança que a loja usa até o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até seu produto chegar para você, e tem sempre gente para poder te atender no WhatsApp para poder te tranquilizar. Quando seu produto for enviado, até foto dele você recebe com código de postagem. Então não precisa se preocupar, porque é muito fácil, seguro e econômico comprar na Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. Hoje em dia talvez nem tanto, mas na geração do PlayStation 3 e no início da geração do PlayStation 4, jogos baseados em anime podiam criar um certo colapso na indústria dos games. Um colapso positivo, digo, e não é exagero. Comercialmente, eles conseguiam se comportar como qualquer outro jogo AAA. Lembra quando Naruto Ultimate Ninja Storm 3 chegou com uma demo na PSN e na Xbox Live? O jogo te inseria no evento que marcou o início do anime, a chegada da Kyuubi, e deu ainda mais detalhes do que aconteceu naquele dia. O resultado foi um sucesso de vendas. Olhando para os padrões atuais, ainda é impressionante ver como a escala daquele jogo foi grande em batalhas colossais, porque essa luta contra a Kyuubi é apenas uma das diversas outras que aparecem ao longo de toda a história. Só que tão impressionante quanto isso era ver o jogo recriar tão bem os eventos do anime e fazer isso dentro da gameplay, através de combos, sequências em Quick Time Events e diversos jutsus. Você se sentia literalmente dentro de um episódio de Naruto, e esse foi o motivo do sucesso do jogo. Só que até chegarmos a esse auge, essa história com jogos de anime precisou começar do básico, usando uma franquia muito renomada.
Dragon Ball GT Final Bout. Eu sei, você ainda consegue se lembrar dessa abertura do jogo. Não, definitivamente ele não é o melhor jogo de Dragon Ball, nem mesmo se considerarmos aquela época, mas ele foi a primeira disruptividade que a saga sofreu para chegar até onde ela chegou e conseguir influenciar o tanto que ela influenciou nos videogames. Usando o poder do PlayStation 1 e a popularidade dos gráficos tridimensionais, esse Dragon Ball, ao contrário de todos os outros que tinham sido lançados até então, traz 90% dos elementos em 3D, com exceção dos skyboxes dos estádios, que eram representados através de uma imagem estática em 2D lá no fundo. Todo o resto foi construído usando polígonos tridimensionais. Isso facilitou ao game a dar o primeiro passo para ele se assemelhar ao anime, e dá para ver isso nos movimentos especiais dos personagens, como o Kamehameha, por exemplo. Como o jogo era construído com polígonos tridimensionais, a câmera podia girar em torno do personagem, e isso ajudava no clímax do momento porque uma animação muito bonita aparecia, principalmente quando a gente considera o momento e que estamos falando de um jogo baseado em anime que não era algo muito popular. Tudo que a gente teve antes era diferente disso, porque geralmente os personagens eram representados através de sprites simples, que a grosso modo são imagens em 2D que tinham um movimento para poder simular a luta. Então, com o passar do tempo, as coisas foram ficando ainda melhores, mas por serem jogos de luta, Dragon Ball sempre se focou na competitividade com seus games. Por isso, mesmo que os jogos da franquia Budokai, que saiu para o PlayStation 2, trouxessem essas animações de clímax super bem trabalhadas com ainda mais qualidade, a jogabilidade em 2D estava muito mais preocupada com a luta do que em te mostrar que você estava jogando um jogo de anime. E não entendam mal, Dragon Ball Z Budokai 3, por exemplo, é um jogo de luta incrível, mas não dá pra dizer que ele foi uma grande revolução nesse cenário, porque ele apenas tenta misturar elementos de jogos de luta em 2D ou 2.5D com elementos do anime. E esse tipo de jogo de luta era bem comum naquela época, isso não fazia com que ele se diferenciasse dos outros. Mas em algum momento as coisas precisaram mudar. O PS2 estava atingindo o ápice dele com o poder gráfico. Muitos jogos estavam levando o console ao limite em 2005. A gente só não imaginava que um game baseado em anime fosse impressionar tanto na hora de explorar essa capacidade e que isso se estenderia ao longo dos anos e impressionaria ainda mais. Quando Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi chegou, ele estabeleceu um novo conceito dentro dos jogos de luta, quase como um subgênero. Esse subgênero pode ser chamado de simulador de jogos de anime, aqueles jogos que buscam representar o anime nas lutas e não a luta no meio dos animes. Para muitos, ele é praticamente um simulador dentro desses jogos, porque um conjunto de fatores determinou isso. Quando você acessava o jogo, automaticamente a reação de qualquer pessoa naquele período do lançamento era ir atrás do modo versus, afinal, é para isso que servem os jogos de luta. O clássico modo de luta contra a máquina precisa estar presente, e ao fazer isso, depois de escolher seu personagem, as surpresas começavam a acontecer. Naquela época, se você não acompanhasse as revistas gamers, os meios de ter acesso à informação sobre os jogos eram muito limitados. Basicamente, para descobrir que jogo tinha sido lançado, você precisava ir até a feira e do nada descobria que mais um Dragon Ball tinha sido lançado, sem você esperar. As chances de não saber como o jogo era, então, eram bem grandes. Você estava comprando apenas porque se tratava de uma franquia que você gostava, e não por conta das mecânicas de jogabilidade serem boas ou ruins, porque você não sabia como o jogo funcionava. E de certa forma, isso tudo ajudou muito a Budokai Tenkaichi a ter a popularidade que ele tem. Isso acontece porque pela primeira vez, quando você comprava o jogo porque gostava de Dragon Ball e começava a primeira luta, você percebia que estava praticamente jogando anime com Budokai Tenkaichi. Era como ter uma clássica luta entre Goku e Vegeta, só que na palma da sua mão dessa vez. Ou seja, você estava comprando porque você gostava do anime, e quando você começava a jogar o jogo, a experiência que você tinha era praticamente o anime na palma da sua mão. Mas não parava por aí. Os clássicos eventos da trama do anime foram retratados através de um modo história para poder te ajudar a imergir ainda mais. E bem, o modo história desse jogo não é o melhor, mas o fato da jogabilidade te imprimir a experiência do anime fazia você se imaginar que estava jogando dentro de um episódio. Isso só foi possível porque, ao contrário dos jogos anteriores da saga, todo o esquema de jogabilidade passou a ser em 3D, dando muitas possibilidades de serem replicadas durante uma luta. O que nós vimos em Dragon Ball Sparking Zero só foi possível porque tudo começou por aqui, e a ideia da simulação de anime aparece em diversos escopos por conta disso. Por exemplo, o fato do cenário ser amplo, além de te dar muito mais possibilidade de exploração, faz com que você ou seu inimigo possam se esconder também. E por conta disso, para você achá-lo ou para ele te achar, um precisa sentir o ki do outro, exatamente como acontece durante uma luta no anime. Junto disso, além dos ataques especiais que a gente já conhece, os combos permitiam a gente literalmente se teletransportar para trás do adversário, do mesmo jeito que também acontece em uma luta de Dragon Ball. Só que existe algo a mais. Uma das principais características de Dragon
Dragon Ball sempre foram as batalhas catastróficas. A cada golpe dado era uma montanha destruída, e por isso, para te imergir ainda mais e passar a sensação de que você tá no controle do anime, o game tem cenários destrutíveis com personagens que vão recebendo danos ao longo das lutas, e são danos aparentes, como por exemplo os ferimentos ou as roupas rasgadas. Pela primeira vez a gente recebia um jogo de anime que era dinâmico, você não apenas via a batalha, como também sentia ela acontecer e evoluir, assim como um episódio do anime conseguia fazer. Hoje em dia isso pode parecer pouca coisa, mas acreditem, não tinha nenhum jogo de anime que fizesse uma simulação tão bem feita quanto essa. Só que, apesar desse ter começado a se encaminhar para ser um clássico, algumas coisas precisavam ser consertadas e novos elementos precisavam ser adicionados para aumentar o engajamento durante a luta. Um ano depois recebemos Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Tínhamos uma nova forma de ver o Goku enfrentando o Vegeta no modo história dessa vez. O cuidado em recriar a batalha dos dois foi incrível, e a gente nem precisa associar esse resultado apenas a gameplay. Isso porque novas cutscenes foram criadas para esse tipo de evento para dar a sensação de que estávamos vendo o anime sob uma nova perspectiva no modo história e de que em algum momento iríamos poder assumir o controle da batalha. E mesmo já sabendo o que acontece por conta do anime, continua sendo uma sensação única ver isso pela primeira vez, porque não é sobre o que acontece, mas sim sobre como é contado. A maneira como o jogo constrói as animações era de uma forma diferente de como o anime construiu. Aqui a gente teve, por exemplo, uma reformulação da cena em que Goku se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez na batalha contra Freeza, e acreditem, não perde a graça. Pra se ter uma ideia, até filmes como Dragon Ball A Árvore do Poder ganharam destaque no modo história, porque existe todo um trecho que se dedica a narrar os eventos do filme e do vilão dele. O modo história de Budokai Tenkaichi 2 é um dos melhores de todos os jogos da saga Dragon Ball, ainda que a gente compare com os jogos atuais. E não é porque ele abraça eventos épicos que já aconteceram, mas porque ele toma cuidado com a forma em que ele vai contar e com quantos detalhes ele vai representar cada cena que já aconteceu no anime. Mas o que eu diria ser a cereja do bolo desse modo história é a preocupação que ele tem em te colocar no papel dos personagens que protagonizam cada evento ou cada arco do anime, mesmo quando você não tá no meio de uma luta. Por exemplo, enquanto você progride, tem um mundo aberto. Você pode parar para poder conversar com NPCs ou realizar outras atividades. O mundo não é muito extenso, mas serve para você voar de um lado para o outro e descobrir algumas localidades ou ver alguns NPCs. Só que o ponto principal é que a gente conseguia ver, por exemplo, o Goku antes dele ir para uma batalha e acompanhá-lo até uma batalha. Você chegava com o Goku até uma batalha, entende? Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença quando a gente pensa num jogo de anime que o objetivo é imergir o jogador na pele do personagem, porque agora você está vivenciando aquele evento até a chegada do personagem no campo de batalha propriamente dito. Mas o melhor de tudo no sistema de luta é que o escopo aumentou. Não necessariamente o tamanho do mapa, mas a quantidade de coisas que podem ser feitas. E esse foi um grande diferencial para cá. Budokai Tenkaichi 2 é mais apocalíptico. Os combos ficaram mais agressivos. Os Rush Attacks, os ataques especiais que se destinavam apenas a golpes físicos, que eram repetitivos no jogo anterior, aqui foram baseados em combos dos personagens que vieram direto do próprio anime, deixando cada especial desse tipo muito mais único, criando mais variedade entre os personagens. E dependendo da intensidade da batalha, o cenário pode mudar completamente. A destrutibilidade dos ambientes atingiu um novo nível, e essa é uma mudança que acontece em tempo real no jogo. Quanto mais a gente achava que o PS2 não podia ir além, mais ele fazia, e o grande trunfo por aqui foi possibilitar as transformações em Super Saiyajin no meio das lutas. A gente não precisava mais escolher os personagens já transformados durante a tela de seleção de personagens, porque a transformação podia acontecer no meio das lutas de acordo com a necessidade que a gente julgasse necessária. Para quem vinha da clássica série Budokai, isso não foi uma grande novidade, porque lá já tinha esse tipo de elemento, mas mesmo assim o impacto aqui na série Tenkaichi foi diferente. Isso acontece porque a simulação do anime estava cada vez mais incisiva. Ter personagens que fazem esse tipo de transformação no meio da gameplay só colaborou para você ter uma luta ainda mais dinâmica e se sentir ainda mais num episódio do anime. Só que todo mundo sabe que para a esmagadora maioria, o auge de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi está no terceiro game, e se Sparking Zero superou as pré-vendas de Call of Duty Black Ops 6,
é a ele que Sparking Zero precisa ser grato. Essa tela de loading pode não parecer nada para alguns, mas ela significa muito para outros. Ela é um pedaço de memória afetiva, e é isso que o terceiro game é. Budokai Tenkaichi 3 é o refinamento e expansão de tudo que foi feito anteriormente. Ele foi o que definitivamente conseguiu consagrar a saga a ponto de torná-lo um jogo tão único e fazer com que os fãs esperassem ansiosamente por uma sequência. Os visuais com cel shading, que dão uma aparência em 2D com contornos fortes para polígonos tridimensionais, chegaram na melhor fase. Os clashes entre os ataques especiais que deixaram as batalhas catastróficas ao longo da série receberam ainda mais efeitos adicionais para transbordar na tela. Novas animações de impacto foram adicionadas para o modo história para deixar a experiência ainda mais imersiva durante as lutas, mesmo que esse não seja o melhor modo história da franquia. Tudo foi refinado, mas o que sempre foi o chamariz desse jogo, graças a todo o apelo competitivo que ele ganhou ao longo de todas as sequências depois de tantos aprimoramentos, foram os mais de 100 personagens jogáveis e a atenção dada a cada um deles, sem exceção. Nos jogos anteriores, esses cuidados também foram vistos. A diferença é que aqui tem muito mais personagens e nem por isso o carinho com o jogo foi perdido. Por exemplo, no anime, a primeira transformação de Cell suga a energia vital das pessoas. No jogo, isso foi recriado. Se você atacar um inimigo com um ataque específico, a vida dele vai ser sugada e transferida para a sua. Mas se você for fazer o mesmo com algum androide, nada vai acontecer. Afinal, androide não tem vida, então não tem o que ser sugado por ali. No cenário de Namekusei, bem longe, a gente consegue ver uma caverna. E até pode parecer uma caverna aleatória, mas a verdade é que aquela é a caverna em que Bulma ficou escondida no anime durante o arco do Freeza. Ou seja, nada tá aqui à toa, nem mesmo as diferentes representações do cabelo de Goku quando ele se transformou em Super Saiyajin pela primeira vez. Se você escolhe o Goku do arco do Freeza, a aparência vai ser fiel a como ele apareceu no anime, com a mesma estética. Por isso, essa foi a forma definitiva de ver um jogo representando um anime no PS2. Não tinha nada parecido com aquilo, e como fez muito sucesso, novas franquias começaram a seguir por esse caminho. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 é o sinônimo de perfeição para muita gente, então a responsabilidade sobre Sparking Zero não era pouca, mas felizmente ele recebeu cuidado o suficiente para poder atender esse tipo de expectativa. E que bom por isso. Mas deixa aqui no campo dos comentários, eu tenho uma dúvida muito genuína para Dragon Ball. Eu quero saber se você prefere a série Budokai clássica ou se você prefere a série Budokai Tenkaichi. Eu realmente tenho essa dúvida porque da mesma forma que eu vejo muita gente falar bem do Budokai Tenkaichi 3, eu também vejo muita gente elogiar o Budokai 3. Então eu quero saber a opinião de vocês aí no campo dos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.